Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo da série Ferramentas. Toda quarta-feira eu trago uma ferramenta nova aqui para mostrar para vocês. E nesse vídeo, nessa nova ferramenta, vai ser a ferramenta Graphing, que serve a ferramenta para mostrar gráficos da RB. Ele tem algumas opções, algumas coisas que você pode monitorar dentro do seu MikroTik e gerar um gráfico que você pode acompanhar tanto diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. A gente vai ver aqui como ela funciona e o que a gente pode configurar dessa ferramenta. Vamos logo direto para a configuração. Ela fica aqui dentro de Tools, Graphing, ou Graphing, como você queira pronunciar. Então vamos ver aqui o que a gente pode configurar dessa ferramenta para mostrar uns gráficos aqui legais para a gente. A primeira aba que a gente tem aqui é a aba de interfaces, que é se a gente quer monitorar o gráfico das nossas interfaces, gráfico de tráfego, entrada e saída de tráfego. Então o que a gente faz? A gente pode vir aqui no mais, tá? E ele é bem simples a configuração. Ele pede para a gente qual interface a gente quer monitorar. Tá? Nesse caso eu tenho 6 interfaces aqui, é ter 1, 2, 3, 4, 5 e a minha bridge. Ou eu posso escolher all, que significa todas. Nesse caso eu vou botar todas. Nesse allow address eu posso botar o IP que eu quero permitir acesso a esse gráfico. Nesse caso eu estou permitindo acesso a todos os IPs possíveis, 0000/0 são todos os IPs, mas se eu quiser permitir acesso apenas da minha máquina, posso botar aqui o 92.168.10.10, por exemplo, que é o IP da minha máquina e só esse IP vai ter acesso a esse gráfico. Mas vamos botar aqui todos os IPs por padrão. E tem essa opção aqui, Store on Disk, é para ele gravar essas informações no seu disco para quando você reiniciar você não perder essa sua informação. Então, muito bem, eu já adicionei ele aqui para já ir gerando um gráfico para a gente ver depois como é que fica. Aqui também ele tem a opção Graphing Settings, que a gente pode... ele tem a opção para a gente guardar esse tráfego, Store Every, para a gente guardar a cada 5 minutos, a cada 24 horas e a cada hora. É bom você botar a cada 5 minutos para você poder ter um acompanhamento melhor. Então, a cada 5 minutos ele faz um update e te diz quanto que o tráfego estava naquele momento. Vamos lá, além das interfaces, ele pode monitorar também os controles de banda que você criar. Aqui em Queue Rules, ele pode criar também monitoramentos nos controles de banda. Então eu criei um controle de banda aqui para mim, para minha máquina. Tá aqui, controle PC UISAN, tá? Botei o IP da minha máquina 92.168.10.10, 20 MB de download e upload, só para a gente poder controlar quanto que a minha máquina consome. E aqui no Queue, eu posso adicionar aqui também qual o Simple Queue que eu posso adicionar. Eu só tenho um criado, ou all, que são todos. No caso eu vou botar todos, não tem problema. Aqui allow address a mesma coisa, eu posso permitir ou não de um IP específico. Store on disk para ele gravar no meu disco, para não perder essas informações quando reiniciar. E essa outra opção aqui, allow target, é se eu quero permitir que o meu alvo aqui no Queue, no caso esse 192.168.10.10, também tenha acesso a esse gráfico. Então, em alguns casos, eu posso botar e eu posso adicionar as minhas queues aqui para apenas o meu target ter acesso, tá? E não outras pessoas. Então, nesse caso, eu posso botar aqui o allow address, qualquer IP que não existe, tá? Só para eu não permitir ninguém. E posso deixar essa opção marcada, allow target, que nesse caso o meu IP 192.168.10.10, o IP que eu criei o controle de banda, que é o meu target, ele chama de target, que significa alvo, só esse IP vai poder ter acesso. Tá? Nesse caso, vamos botar direto aqui qualquer coisa. Tá? Nesse caso, eu não preciso fazer essa permissão, estou só demonstrando como funciona. Tá? Então, tudo bem, já está criado. Outra opção de gráfico que ele tem é dos recursos da sua RB. Esse aqui é o que eu acho mais interessante. Então, também, você vem aqui no mais e ele não tem muita informação. É só o allow address, qual IP você permite acessar esses gráficos e se você quer guardar no disco ou não. Tá? Esse aqui também se ativa, pode botar OK, criar. E aqui você pode ter acesso a esses gráficos tanto via o inbox, que eu acho também mais interessante, quanto via web também você tem um gráfico de uma forma mais, como eu diria, melhor apresentada. A gente vai ver depois aqui como que ele se apresenta, mas aqui no inbox já tem uma informação rápida do tráfego, dos recursos da sua RB. Então vamos ver os gráficos que ele mostra da interface. Então a gente já botou aqui todas as interfaces para monitorar, então da 1 a 5 e a bridge. Eu vou entrar aqui na Ether 1, que é onde chega o meu link. Então eu dou um duplo clique, olha que interessante, ele mostra para mim o tráfego diariamente, tráfego semanalmente, mensalmente e anualmente. Tá? Aqui no tráfego diariamente, ele vai mostrar o TX e o RX,
né? O RX é o meu download, o TX é o meu upload, nesse caso dessa interface. E aqui eu posso clicar com o meu mouse, o botão direito, o botão esquerdo, e ir passando através desse gráfico. Eu consigo ver o consumo de banda e consigo ver também a data que ele foi, que ele registrou esse consumo de banda. Então, eu ativei isso às 10h40 da manhã, tá? Aqui no dia 7, vai ser o mesmo dia desse upload, e deixei ele fazendo esse gráfico aqui por um tempo. Então, pode ver que na Ethereum, olha, o máximo que chegou foi a 7 megas às 11h46 da manhã. Aí depois ele abaixou e ficou nesse gráfico aqui que vocês podem ver, tá? Mais ou menos em 3, 2,5. A gente tem esse monitoramento. A gente também pode ver semanalmente, mensalmente e anualmente. A cada 5 minutos, né, como a gente botou lá nas informações primárias, a cada 5 minutos ele vai dando essa informação para a gente. Tá? Além da interface, a gente pode ver também os controles de banda. Né? Então aqui no controle PC ou ISAM, por exemplo, eu vejo... Aí, e nesse caso eu posso ver exatamente quanto que a minha máquina consumiu, que acho que só tem a minha máquina funcionando aqui na rede agora, então foi justamente ela que bateu aqueles 7 megas que a gente viu ainda agora. Tá? E a cada 5 minutos ele registra essa informação. E aqui também, que eu acho mais interessante, é para ele monitorar os recursos da sua RB. Então ele pode monitorar a sua memória, ele vai dizer quanto de memória está sendo usada. Tá? Esse aqui normalmente vai ficar o mesmo sempre, a não ser que você esteja mexendo em alguma coisa que altere muito a sua memória. O HD também, quanto de HD está sendo usado. Caso você jogue algum arquivo para dentro da sua RB, você vai ver que esse HD vai mudar constantemente. E aqui a CPU, e essa é a opção que eu acho mais interessante de monitorar, que ele vai te dizer em quantos por cento a sua CPU está atuando. Tá? Então, desde que eu comecei a monitorar às 10h40, ele está em 2%, 5%, 2%, foi para 3%, 6%, 9%, e teve um momento aqui, às meio-dia 21, que ele deu um pico de 27%. Esse pico foi na hora que eu reiniciei a minha RB, e ele estava começando, ele estava iniciando, então ele precisava de um poder de processamento maior para iniciar, botar tudo botar tudo certinho, aí depois ele abaixou e ficou na média aí 2 mais ou menos. Então, também muito interessante. Ele também faz esse gráfico semanalmente e tal para você. Agora vamos ver como que a gente pode acessar isso via web também. Que além de acessar via inbox, a gente tem a opção de acessar via web, que também, em alguns casos, pode ser muito interessante. Então vamos lá. Deixa eu botar o IP da minha RB aqui, o 92.168.10.1. E aí, nesse caso, na hora que a gente entrar, a gente não precisa logar. É só a gente clicar aqui nessa opção Graphs, né? Graphs, que a gente já vai direto para os gráficos. E aqui ele apresenta da mesma forma que o inbox. Você pode acessar o uso da sua CPU, da sua memória, do disco, do queue que você tem, do queue criado, que é o controle de banda. No caso, tem o meu controle. E aqui você tem acesso às 6 interfaces, que a gente botou lá todas as interfaces. Ele achou 6 e vai mostrar o gráfico para a gente. Então aqui, por exemplo, no uso da CPU, a gente clica, ele vai mostrar para a gente, de uma maneira aqui mais diferente, como que estão esses gráficos. Então ele diz aqui qual foi a última vez que ele fez esse update. No caso, a data da minha RB tá errada ali, então ele não conseguiu pegar. Então esses dados aqui não estão atuais. Hoje é dia 7 de fevereiro, ele está dizendo dia 28 de janeiro, então não tem problema. Se você for usar o gráfico, atualiza a data da sua RB para você não ter esse problema. E ele diz aqui para a gente diariamente, o gráfico diário, né, que a cada 5 minutos ele vai atualizar, semanalmente a cada meia hora, mensalmente a cada 2 horas e anualmente a cada 1 dia em média. Então aqui no gráfico diário, além dele falar para você direto como é que estão os gráficos, ele diz qual foi o máximo que ele atingiu, no caso 27%, a gente pode ver aqui que foi entre 4 e 6 horas da manhã, né, que se fosse nesse caso dessa hora aqui, mais ou menos às 5h40, vamos supor. Aqui ele atingiu um pouco mais de 25%, vamos supor uns 26%, realmente 27%. A média em 4% e o atual 0%. Tá? Então ele diz o máximo, a média e o atual, que é 0%. E também diz isso semanalmente, mensalmente e anualmente. Vamos ver também as outras opções. Memória, também normal. Ele vai mostrar aqui para a gente no mesmo caso, memória usada. Tá? Ele diz o tamanho da memória aqui também, que é uma informação a mais que a gente não tinha no inbox. Disco também, mesma coisa, e também ele diz o total de disco que você tem.
Vamos ver. Controle de banda é interessante, porque ele mostra, tá, nessa tela aqui via web, ele vai te mostrar o IP de origem, né, que é o IP da minha máquina, que eu botei para controlar a minha máquina, o 92.168.10.10. O destino, né, para onde que eu vou controlar. Nesse caso, é para qualquer IP da internet, eu vou controlar geral. O limite que eu botei, 20 megas, a última vez que ele fez esse update. E aqui ele diz para mim aqui também o máximo de banda entrante e o máximo de banda sainte. Nesse caso, entrante foi a minha banda de download. Então você vê que ele deu 6.94 MB, foi o máximo que ele deu nesse período que ele estava monitorando. Então ele monitora aqui, começa no 0, de 0 MB até 8, que foi perto que ele chegou, vai ser até onde ele mostra. Se subisse mais, ele ia mostrar mais. E aqui é bom que ele vai mostrar todas essas informações, tanto de entrada quanto de saída, o máximo, a média e o atual, da última vez que ele monitorou. E aqui também nas interfaces é a mesma coisa, ele vai mostrar a interface para você do mesmo jeito, o máximo de entrada e de saída, tá? Tanto o máximo, média quanto o atual. E isso diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Então essa ferramenta é muito interessante. Claro que tem outras ferramentas externas que você pode usar, da própria MikroTik tem o Dude, que você pode usar, se instalar, que ele também gera alguns gráficos parecidos com esse, mas também gera uns outros gráficos. Tem outras ferramentas externas que você pode usar, mas incluído no MikroTik, de fácil configuração, você vê que você configura ele em 1, 2 minutos, você já pode configurar ele e ele já vai monitorando. Então essa ferramenta serve tanto para o seu controle, se você quer monitorar a sua RB, tanto para dar acesso para um usuário. Vamos supor que você bote um MikroTik na casa do seu usuário, e você quer que ele monitore também junto com você esse tráfego, para ele não ficar te perturbando toda hora e dizer que não está dando tráfego. Pelo menos você pode liberar um acesso a ele, acesso apenas aos gráficos. Eu acredito que no vídeo que eu lancei segunda-feira foi sobre skin, web skin, para você poder dar permissões específicas para o seu usuário. Lá você também pode fazer isso, dar acesso a ele realmente só ao gráfico, se você quiser. Mas aqui também é uma opção mais simples ainda para você dar acesso ao seu usuário exatamente ao gráfico que você quer. Olha, eu vou te dar um acesso aqui, você entra nesse IP, vai lá no Graphics e você vai ver exatamente o seu controle de banda ou a sua interface, e daí você pode acompanhar junto comigo como que está o seu controle. Isso aí é bom tanto para o usuário que for leigo, não sabe acessar via o inbox, e também para te proteger, você dá acesso a ele só aos gráficos e ele vai ver como é que está o gráfico dele, se está puxando muito, se está puxando pouco, se ele já topou a banda, se tem algum erro, se a banda dele está realmente toda parada, e aí você vai poder ter um parâmetro, e ele também vai poder ter um parâmetro lá na casa dele. Então, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, a ferramenta Graphing que eu queria mostrar para vocês. Então, se vocês já usam essa ferramenta, se vocês vão passar a usar, se tem alguma dúvida em relação a ela, pode botar aqui nos comentários. Curte a minha página lá no Facebook. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tá vindo quadro novo, tá vindo mais novidades por aí. E me segue lá no Instagram para você saber todas essas novidades. Muito obrigado.